no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre as unidades temáticas que a Base Nacional Comum Curricular traz para o ensino de ciências da natureza, né, que são elas, né, matéria, energia, terra, universo, vida e evolução, e aí ainda elas funcionam como um guarda-chuva, e dentro delas a gente encontra, né, alguns objetos de aprendizagens, as habilidades que devem ser desenvolvidas nos alunos e também, né, especificamente os conteúdos que devem ser abordados, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre procedimentos metodológicos, né? Então, tá muito bonito, a BNCC é bem completa, digamos assim. Claro, ela tem muitas coisas que devem ser melhoradas. Eu não tenho respaldo teórico para discutir isso, mas realmente ela traz de uma forma mais humanizada e um pouco mais completa que somente abordar os temas, né? Isso aqui, ao meu ver, facilita muito o planejamento do professor. Então, baseando-se nessas unidades temáticas e nessas subdivisões, o professor consegue se organizar com diferentes projetos de aprendizagens para os seus alunos lá do ensino fundamental. E claro, né, respeitando a capacidade e também a idade, né, questões neurológicas, todas as outras questões que envolvem o ensino de crianças, certo? Então, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre os pressupostos metodológicos, né? Então, as ciências da natureza, por meio de um olhar articulado com diferentes campos de saber, precisa assegurar o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história e a aproximação das investigações científicas. Então, isso aqui é uma citação que está na BNCC, e é interessante a gente perceber que as ciências, como eu já falei, ela é muito ampla, né? A ciência em si, ela é muito ampla. Então, a gente pode utilizar o método científico e pode utilizar a investigação científica para resolver diferentes conflitos, diferentes questões, diferentes inovações tecnológicas, tá? Mas a gente não pode negar que, apesar da complexidade da ciência, ela influencia diretamente o nosso cotidiano, certo? Então, para a gente implantar, né, digamos assim, para a gente florescer nas crianças uma alfabetização, um letramento científico, há de se pensar em novas maneiras de ensinar. Né? E esse pensar em novas maneiras de ensinar é bem complicado porque cada um aprende de um jeito e cada um ensina de um jeito. E os seres humanos não são estáticos, né? A gente sempre está em mudança. Então, realmente, falar sobre pressupostos metodológicos ou metodologias que façam com que determinado aluno aprenda mais fácil ou aprenda melhor, ou, né? É de uma certa arrogância até. Então, é lógico que cada professor, cada escola, cada contexto é diferente. Eu vou trazer algumas questões aqui, mas que, óbvio, isso aqui não é uma verdade absoluta. Tá? Então, de acordo com a teoria, né, desse estudioso William Glasser, nós aprendemos 95% nós aprendemos quando ensinamos aos outros. Então, por quê? Você se preocupa que o teu conhecimento vai ser o que a pessoa vai absorver, digamos assim, né? 80% nós aprendemos quando fazemos, certo? Então, quando a gente vai lá e tenta e aprende sozinho, digamos assim. Quando discutimos com os outros, 70%, 50% quando vemos e ouvimos, 30% quando observamos, 20% quando ouvimos, apenas ouvimos, e 10%
quando lemos, tá? Então, é claro, isso aqui é uma estimativa, é uma média, é relativo, né? Mas eu quis trazer isso aqui porque, na realidade, o ensino de ciências especificamente, ele desperta muita curiosidade dos alunos. E para aproveitar essa curiosidade, a gente precisa lançar mão de todos as técnicas, todas as armas mesmo que a gente possa ter. Então, e também aliar, né, as diferentes áreas do conhecimento. Como, por exemplo, o aluno ele deve ter uma boa leitura, certo? De mundo, deve ter uma boa comunicação, deve saber se expressar, para que ele consiga, por exemplo, ao investigar alguma coisa em ciências, né, alguma proposta que o professor traga, que ele consiga passar as suas conclusões em relação àquilo que ele está investigando. Tá? Então, aqui, como uma das propostas de pressupostos metodológicos, eu trago as metodologias ativas, né? Então, as metodologias ativas é aquela metodologia em que o aluno ele vai ser o protagonista e o professor ele vai ser um facilitador, né, desse aprendizado, tá? Então, na metodologia ativa, nós temos, né, o protagonismo do aluno, como eu já falei, tem muito forte essa questão aqui da colaboração, tá? E também a questão da ação e da reflexão. Então, o que são metodologias ativas, né? Nas metodologias ativas, o aluno ele vai, a partir de um questionamento, por exemplo, do professor, ele vai confrontar a sua realidade, né? Ao confrontar a sua realidade e ao analisar a sua realidade, o seu cotidiano, ele pode entrar, então, em contato com a teoria sobre o que explica aquele fenômeno no seu cotidiano, né? Isso aqui vai gerar algumas hipóteses, né? Quando ele entra em contato com uma teoria disponível, né, com a base daquela problemática, ele pode, então, levantar hipóteses. Ele pode também elencar aqui os pontos essenciais daquela observação, certo? E vai gerar uma problematização ou uma compreensão da sua realidade, certo? Ao discutir tudo isso aqui com os seus colegas, por exemplo, ele, além dele compreender mais facilmente, ele também pode ainda absorver mais conhecimento, porque ele vai estar tentando ensinar os seus colegas, por exemplo. Tá? Quais tipos de metodologias? Podem ser mapas conceituais, que é isso aqui, né? Essa proposta aqui que eu trouxe, esse gráfico, é um mapa conceitual. Atividades, né, à distância, no ensino à distância, como a gente está vendo muito fortemente agora, né, durante a pandemia. Podem ser realizados seminários, estímulos, né, e estudos simulados, estudos de caso, aula invertida, projetos de pesquisa, por exemplo, no ensino, conversando com algumas professoras do ensino fundamental 1, eu percebo que elas trabalham muito com projetos, então, projeto cultura, aí vamos falar sobre o folclore da nossa cidade, projeto natureza, vamos falar sobre os animais que existem na nossa cidade. Projeto cidade, quais a estrutura urbana da cidade. Então, eu percebo que no ensino fundamental 1 trabalha-se muito com projetos, né? Dentro dos conteúdos que são propostos pela BNCC. Tá? Então, em
relação aos pressupostos metodológicos, são inúmeras as possibilidades, tá? E o que é interessante é fazer com que os alunos, eles sejam realmente os protagonistas dessa aprendizagem, tá? Então, eu gostaria de finalizar esses vídeos, né, falando um pouquinho sobre quais as demandas da sociedade em relação ao ensino de ciências e a formação dos cidadãos. Então, a BNCC, ela traz todas aquelas competências que eu já falei, as competências gerais, depois as competências específicas para o ensino de ciências, mas ao meu ver, o mais importante é a formação integral desse aluno ao fim do ensino fundamental. Então, o que é essa formação integral, né? É realmente em relação não somente ao conhecimento que ele adquiriu, mas a potencialidade que ele tem para se tornar não, porque ao achar que a gente ainda vai tornar uma pessoa um cidadão, a gente já está marginalizando essa pessoa. Então, na realidade, o cidadão a gente já está formando hoje. Então, o que a gente espera dessa criança enquanto adulto, a gente já começa, né, a propiciar esse conhecimento hoje, certo? Então, eu acredito que a gente precisa, né, a nossa sociedade ela precisa de pessoas que sejam mais humanizadas, mas que, além disso, elas sejam capazes de questionar, de investigar, de conhecer e de aprender e reaprender, esquecer aquilo que aprendeu e reaprender coisas novas, né? Que nada é verdade absoluta e que as ciências são importantíssimas, sim, para a educação e para um país, e também que o investimento em ciência é importante tanto por empresas privadas, mas principalmente pelo poder do Estado, né, pelo poder público, que realmente o poder público ele é feito por cidadãos e para os cidadãos. Então, se a ciência ela é importante, nesse sentido, é importante também haver uma valorização tanto da ciência quanto do ensino de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Qualquer comentário é só me escrever. Obrigado e até mais.